pessoal, eu sou o Carlos Xavier, estou aqui com vocês agora para a gente estudar algumas técnicas específicas de gestão de projetos. Na verdade, a gente vai ver os aspectos mais essenciais dessas técnicas, você vai ter que ver os detalhes dessas técnicas lá no PDF. Aqui eu quero só explicar aquilo que confunde um pouquinho mais as pessoas, para as pessoas saberem, para vocês, na verdade, saberem melhor o que é que são essas técnicas, tá bom? Vamos para o quadro, vamos direto ver o assunto, vamos lá. Vamos começar com o método de Kapney-Tregle para gestão de projetos. Nesse aqui, nós temos um método simples de apoio à tomada de decisões para comparação entre projetos. Comparação é a palavra-chave. Comparação. Você tem que memorizar isso aqui. E os critérios utilizados para comparação de projetos. E aí, priorização como consequência, né? Você compara e prioriza com base em critérios obrigatórios e critérios desejáveis. Os critérios obrigatórios muitas vezes são referidos nas questões de provas e na teoria simplesmente como musts, e os critérios desejáveis como wishes. Então, você tem critérios must e critério wishes. O must são aqueles requisitos mínimos necessários para um projeto, como, por exemplo, um custo máximo possível. Você tem um recurso estabelecido, aquele recurso que você tem limite, e esse é um requisito que tem que ser cumprido. O prazo específico para ser cumprido, esse tem que ser cumprido. Então, todos os projetos, para entrar no seu conjunto de consideração e serem avaliados, eles têm que obrigatoriamente cumprir os requisitos do tipo musts. Já os critérios desejáveis, que são os wishes, são aqueles que melhoram o projeto, que tornam um projeto mais interessante do que o outro, mas eles não são obrigatórios em todos os projetos. Em outras palavras, eles são elementos que, embora não sejam obrigatórios, são desejáveis ou podem ser desejáveis em um projeto. Como, por exemplo, incorporar novas tecnologias na organização. Pode ser um desejo para desenvolvimento de um produto específico. Ter um produto com eficiência energética pode ser algo desejável, mas não obrigatório. E aí, com base nesses critérios obrigatórios e desejáveis, é feita uma comparação de projetos, projeto A e projeto B. E aí você prioriza a execução de um determinado projeto, tá? Serve para isso esse método de Kapney-Tregle. O método ZOP já tem outro propósito. Aqui, você busca criar uma lógica interna, uma coerência do projeto. Ou seja, o projeto ele só vai para frente se ele for coerente, se ele tiver uma lógica interna de funcionamento. Se não houver coerência, você tem que rever o projeto. Para isso, o ZOP, que é essa técnica alemã, ele usa uma matriz específica chamada matriz de planejamento do projeto, ou quadro lógico, ou marco lógico, para hierarquizar objetivos. Ele pega o objetivo geral e desdobra em objetivos hierarquizados. E a matriz que é utilizada é essa aqui, ó. Olha que matriz. Ela coloca o resumo narrativo de cada nível, os indicadores verificáveis, os meios de verificação e os pressupostos importantes. Isso aqui vai estar em cada um dos níveis. E que níveis são esses? Esses 4 aqui, ó. Fins, propósitos, produtos e insumos. Percebam que os insumos geram impactos nos produtos e os produtos nos propósitos, os propósitos no fim. Por isso, quando você olhar um quadro desse aqui, esse quadro tem que ter coerência interna. A determinada atividade termina modificando os produtos dentro do projeto, o produto modifica o propósito modifica o fim, os pressupostos servem de base um para os outros, e aí você pode ter aqui meios de verificação específicos para cada um deles e quais são os indicadores que serão utilizados em cada um dos níveis. Com isso, você verifica essa coerência interna e, havendo coerência, havendo lógica interna, o projeto, pode seguir adiante. É para isso que serve o método ZOP, para esclarecer. Tem um ponto importante, é que a participação das pessoas é muito relevante. Aqui a gente não tem um projeto ou um método que é feito de cima para baixo, não. A gente tem um método que considera a participação das pessoas. Todas as partes impactadas pelo projeto, elas participam da criação dessa matriz para que, de fato, a coerência interna tenha lógica com o produto esperado do projeto e o seu escopo de atividades. Esse é o método ZOP.
O método Prince2, por sua vez, é um método proprietário específico, não cabe aqui a gente detalhar tudo que é feito no método Prince2, mas é importante para efeito de prova que você saiba que é um importante complemento prático para a aplicação das melhores práticas previstas no guia PMBOK. Os principais componentes, e aqui não tem como fugir, é memorizar os principais componentes, porque é isso que você vai precisar saber em prova, e alguns detalhezinhos a mais que você pode ver lá no seu PDF. Principais componentes são o Business Case, anota que são todos em inglês, tá? O Business Case, o Organization, o Plans, o Control, o Management of Risk, o Quality in Project Environment, Configuration Management e o Change Control. O Business Case é o grande direcionador do projeto, representando o caso específico de negócio que justifica a sua existência. Em outras palavras, para que eu tenho um projeto? O Organization é a organização da estrutura do projeto, especificando papéis, responsabilidades, estrutura e etc. Os planos, o plans, são os planos para a realização do projeto. Os controls são os controles para verificação e ajustes. O Management of Risk é o gerenciamento de risco e como tratar o risco também faz parte do gerenciamento. O Quality in Project Environment é o gerenciamento da qualidade do projeto. O Configuration Management é o gerenciamento das funções e configuração do projeto. E o Change Control é o controle de mudanças no projeto para que o projeto não perca o rumo em relação ao previsto inicialmente. Bem, sobre esses tópicos que eu coloquei aqui para vocês agora, é relevante demais que você vá lá no PDF, veja detalhes adicionais, veja algumas coisinhas a mais, que não dá para a gente estar falando todos os detalhes aqui, mas vai lá, porque lá vai ter exatamente o que cai na prova, assim como o que eu falei aqui, né? Mas lá às vezes tem uma forma diferente. Vai, revisa no PDF e lógico, vai lá no final da aula, vai lá, procura a lista de questões, olha as questões comentadas, pratica, porque isso é muito importante para a tua aprovação, tá bom? Com isso, eu encerro essa parte de técnicas de gestão de projetos, vou ficando por aqui e você fica à vontade para continuar estudando pelo PDF. Um abração, tchau, tchau!